E aí, pessoal? Beleza. Hoje, vamos juntos desvendar uma história que, bom, muita gente conhece. É aquela da tentação de Jesus no deserto. É, lá no Evangelho de Mateus e Lucas, capítulo 4, né? Isso. Mas o que a gente quer saber é o seguinte: o que essa história que aconteceu há tanto tempo pode nos dizer sobre as tentações que a gente enfrenta hoje em dia? Boa pergunta. Para nos ajudar a desvendar tudo isso, a gente tem um artigo muito legal chamado Confrontando o Tentador: A Luta de Cristo contra Satanás. Ah, e um guia de estudos também, que mergulha nessa passagem. Verdade. E aí, animado pra gente explorar esse tema. Super. Essa história, apesar de antiga, é super atual, né? Afinal, quem nunca se sentiu tentado pegar um atalho? Ou, sei lá, fazer um errado pra conseguir o que quer? Essa é a questão, né? E o cenário do deserto, poxa, é a representação perfeita da solidão, da vulnerabilidade. É aquele momento em que a gente fica mais suscetível às tentações. É como se o deserto fosse aquele momento da vida em que a gente se sente meio perdido, sabe? Sem saber pra onde ir e o que fazer. E aí que as tentações aparecem, com tudo. Mas, me fala uma coisa, o artigo detalha como foram essas tentações que Jesus enfrentou, tipo passo a passo. Sim, e de um jeito que a gente consegue visualizar cada situação, sabe? Tipo, a primeira tentação é a da fome. Imagina, depois de 40 dias de jejum, Satanás chega pra Jesus e fala: transforma essas pedras em pão, mata a sua fome. Nossa, que situação tensa. É a tentação do prazer imediato, sabe? De querer resolver tudo na hora, sem pensar nas consequências. É como se ele estivesse dizendo, se você é realmente o filho de Deus, usa seu poder pra resolver isso agora. E que Jesus fez! Ele usou a inteligência, a fé e as escrituras. Olha só. Respondendo com Deuteronômio 8.3, que diz que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que vem de Deus. É como se ele dissesse: a minha força vem de Deus, não de comida. Faz sentido, né? Não adianta só satisfazer a fome do corpo, a gente precisa alimentar a alma também. E a segunda tentação, que aconteceu. A segunda é do ego, da vaidade. Satanás leva Jesus lá no alto do templo e desafia ele a se jogar, E perigo. dizendo que Deus mandaria anjos para protegê-lo. Imagina a audácia. Nossa. Mas espera aí, essa tentação me lembra da galera que faz coisas perigosas só pra aparecer nas redes sociais, sabe? Tipo, arriscando pra ter curtidas e seguidores. Seria essa uma versão moderna da tentação de Jesus? Totalmente. É a busca por reconhecimento, por validação, por se sentir superior aos outros. Faz sentido. E Jesus, mais uma vez, usa a palavra de Deus para rebater Satanás. Citando Deuteronômio 6.16, que condena a gente a tentar colocar Deus à prova. É como se ele dissesse: eu confio em Deus, mas não preciso me arriscar para provar isso para ninguém. A fé não é sobre fazer loucuras para provar nada para ninguém. Mas me conta, qual foi a terceira tentação? Aí Satanás resolve jogar pesado, sabe? Ele oferece a Jesus todos os reinos do mundo. Calma. Em troca de, adivinha, um ato de adoração. É o auge da tentação, a promessa de poder absoluto, em troca de renunciar a Deus. Oh, que proposta tentadora. Quem nunca sonhou em ter poder e riqueza, né? Mas qual foi a resposta de Jesus? Ele se manteve firme na sua fé, sabe? Citando Deuteronômio 6.13, que diz que devemos adorar somente a Deus. É como se dissesse: meu reino não é deste mundo e meu compromisso é com Deus, não com poder ou a riqueza. É incrível como Jesus usou as escrituras para se defender de cada tentação, né? É mesmo? Isso mostra a importância de conhecer a palavra de Deus. Sim, total. É como ter um manual de instruções para lidar com os desafios da vida. É tipo isso. É como ter um mapa para não se perder no meio do caminho, sabe? A Bíblia nos dá sabedoria, discernimento, força para resistir às tentações e fazer as escolhas certas. E me chamou a atenção como Satanás se aproveita das nossas fraquezas, né? A fome, a vaidade, a ambição. Ele usa essas coisas para nos tentar, para nos fazer cair em armadilhas. É verdade. O guia de estudos até nos convida a refletir sobre as nossas pedras, que a gente tenta transformar em pão. Quais são as nossas fraquezas, os nossos desejos ocultos, que nos tornam mais vulneráveis às tentações? Nossa, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer sempre, né? É. Os nossos pontos fracos, o que nos coloca em risco. Exato. É como se a gente fizesse um raio-x da nossa alma, sabe? Para identificar os pontos que precisam ser fortalecidos, para a gente não cair nas tentações do dia a dia. E você, o que te faz pensar sobre isso? Qual tentação te parece mais difícil de resistir? Olha, pensando bem, acho que para mim a tentação mais difícil de resistir é a da ambição, sabe? Essa vontade de sucesso, de subir na vida, alcançar todos os meus objetivos. Às vezes me pego pensando que faria qualquer coisa para realizar meus sonhos. E aí me pergunto, até onde eu posso ir? O que eu estou disposto a sacrificar? Essa é uma tentação que pega muita gente. A gente vive numa sociedade
que valoriza muito o sucesso, o dinheiro, o poder, é fácil se perder nesse caminho. Começar a pisar nos outros, fazer coisas erradas para conseguir o que quer. Pois é, e o pior é que a gente nem sempre percebe que tá caindo nessa armadilha. A gente se ilude achando que tá fazendo tudo pelo bem da família, pelo futuro, por um ideal. Mas, no fundo, o que tá falando mais alto é o ego, a vaidade, a ambição desmedida. Exatamente. E essa é uma das armas mais poderosas que o inimigo usa contra a gente. A ilusão. Ele nos faz acreditar que a felicidade está nas coisas materiais, no poder, no status. E a gente vai se afundando cada vez mais nesse mar de ilusões, se afastando do que realmente importa. E como a gente faz pra não cair nessa, hein? O artigo dá alguma dica. Sim. Uma das coisas mais importantes é ter os pés no chão, sabe? Saber diferenciar o que é realmente importante do que é supérfluo. Quais são os seus valores? O que te faz feliz de verdade? A gente precisa se perguntar isso constantemente para não se perder no caminho. E buscar Deus em primeiro lugar, né? Colocar Ele no centro da nossa vida. Pedir a sua direção, a sua sabedoria para fazer as escolhas certas. Com certeza. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas se encaixam naturalmente. A gente passa a ter uma perspectiva diferente da vida. A gente entende que o sucesso não se mede pelo dinheiro ou pelo poder, mas pela nossa relação com Deus, pelo bem que a gente faz ao próximo. E falando fazer o bem, lembrei de uma coisa que o guia de estudos menciona: a importância de usar os nossos talentos para servir a Deus e ao próximo. A gente não pode se deixar levar só pela ambição pessoal, né? A gente precisa usar os dons que Deus nos deu para fazer diferença no mundo. Verdade. Deus nos deu talentos únicos para que a gente pudesse contribuir com a sociedade, com a comunidade, com a nossa família. Quando a gente usa os nossos dons para servir ao próximo, a gente experimenta uma alegria, uma satisfação que nenhuma conquista material pode proporcionar. E essa é a verdadeira riqueza, né? A riqueza de espírito, a riqueza de ter uma vida com propósito, de fazer diferença no mundo. Mas, e aí? O que mais o artigo fala sobre como a gente pode resistir às tentações? Olha, além de ter os pés no chão, de buscar a Deus em primeiro lugar e de usar os nossos talentos para servir ao próximo, o artigo também destaca a importância da disciplina espiritual. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus, orar, jejuar, frequentar a igreja, ter comunhão com outros cristãos. É como se a gente estivesse se exercitando, sabe? Fortalecendo os nossos músculos espirituais para ter mais resistência na hora da luta. Faz sentido, é como um atleta que treina para competir. A gente também precisa se preparar para enfrentar as tentações, para não ser pego de surpresa. Exatamente. A gente precisa estar sempre em alerta, porque o inimigo não tira férias. Ele está sempre rondando, buscando uma brecha para nos atacar. Mas se a gente estiver preparado, se a gente tiver uma vida de oração, de estudo da Bíblia, de comunhão com Deus, a gente vai conseguir resistir. E essa resistência não é só pra gente, né? Para que a gente possa ser um exemplo para outras pessoas, para que a gente possa ajudar os outros a vencerem as suas próprias batalhas. Com certeza. Quando a gente vence uma tentação, a gente se torna um testemunho vivo do poder de Deus. A gente mostra para o mundo que é possível viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, que é possível resistir ao mal e fazer o bem. E isso inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. E essa é a nossa missão, né? Ser luz no mundo, ser sal da terra, como Jesus nos ensinou. Mas, e aí, o que mais a gente pode tirar dessa história da tentação de Jesus, que ela nos ensina sobre a nossa própria jornada? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que essa história de Jesus no deserto, bom, ela não é só uma narrativa religiosa, sabe? É como um espelho para nossa vida. Como se Jesus estivesse ali representando cada um de nós, sabe? Enfrentando as mesmas tentações que a gente enfrenta no dia a dia. Verdade. A gente se identifica com a fragilidade de Jesus, com a luta dele para resistir ao mal. E isso nos dá força, né? Saber que não estamos sozinhos nessa batalha. É isso aí. E o artigo Confrontando o Tentador, ele nos ajuda a entender melhor essa batalha espiritual que a gente trava todos os dias, sabe? Ele mostra como o inimigo age, quais são as armas dele e como a gente pode se defender. E uma das armas mais poderosas que ele usa é a dúvida, né? Ele tenta plantar a semente da incerteza na nossa mente, fazer a gente questionar a nossa fé, nosso propósito, a nossa capacidade de vencer. É verdade. E às vezes ele usa até pessoas próximas da gente, sabe? Para nos desanimar, para nos fazer desistir dos nossos sonhos, para nos afastar de Deus. É como se ele quisesse nos isolar, nos enfraquecer, para ter mais poder sobre nós. Mas a gente não pode deixar ele vencer essa batalha, né? Claro que não. E o artigo nos dá algumas dicas de como a gente pode fortalecer a nossa fé, a nossa resistência, a nossa conexão com Deus. Que legal. Quais são essas dicas? Bom, primeiro a gente precisa se alimentar da palavra de Deus, né? Ler a Bíblia todos os dias, meditar nos ensinamentos, deixar que a palavra de Deus transforme a nossa mente e nosso coração. É como se a gente estivesse se alimentando de um banquete espiritual, né? Se nutrindo daquilo que nos dá força, sabedoria e esperança. Exatamente. E a oração também é fundamental. É através da oração que a gente se conecta com Deus. Que a gente conversa com Ele, que a gente desabaca os nossos medos, as nossas angústias, as nossas alegrias. É como se a gente estivesse abrindo o nosso coração para Deus, né?
E ele, com todo o seu amor e misericórdia, nos escuta, nos acolhe, nos guia. É isso. E outra coisa importante é ter comunhão com outros cristãos, né? Participar da igreja, ter amigos que compartilham da mesma fé, que nos apoiam, que oram por nós, que nos ajudam a crescer na nossa caminhada com Deus. É verdade, a gente não foi feito para viver sozinho, né? A gente precisa uns dos outros, da força da comunidade, do amor fraterno. E por último, mas não menos importante, a gente precisa ter uma vida de serviço, né? Usar os nossos dons e talentos para ajudar o próximo, para fazer a diferença no mundo. É como Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente coloca esse mandamento em prática, a gente experimenta a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira realização. E sabe, quando a gente vive dessa forma, buscando a Deus em primeiro lugar, se alimentando da sua palavra, orando, tendo comunhão com os irmãos e servindo ao próximo, a gente se torna mais forte para resistir às tentações. Mais sábio para fazer as escolhas certas, mais feliz para viver a vida em plenitude. Nossa, que conversa inspiradora. A gente aprendeu tanto sobre a história de Jesus no deserto, sobre a nossa própria luta contra as tentações, sobre a importância de buscar a Deus em todos os momentos. É verdade. Essa história, apesar de antiga, é super atual, né? Ela nos mostra que a batalha espiritual é real, mas que a gente pode vencer com a ajuda de Deus. E que a vitória não está em sermos perfeitos, mas em nos levantarmos sempre que caímos, em buscarmos a Deus a cada novo dia, em confiarmos no seu amor e na sua graça que nos sustentam. E que a nossa jornada aqui na Terra é uma preparação para a vida eterna, para a felicidade plena que nos espera na presença de Deus. É isso aí. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Tenham aprendido tanto quanto a gente. E que essa história de Jesus no deserto, essa luta contra as tentações, nos inspire a buscar a Deus a cada dia, a viver uma vida de acordo com a sua vontade, a sermos mais fortes, mais sábios, mais felizes. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.